Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao curso de Agente de Informações Turísticas do programa Novos Caminhos. O meu nome é Paula Jucá e eu trago como tema da nossa aula de hoje a cultura como foco de atração de visitantes. Nós verificamos na aula anterior que o turismo cultural ele possui inúmeras possibilidades de construção de produtos turísticos culturais por meio da valorização do patrimônio cultural nacional, atendendo com isso aos novos consumidores que estão aí cada vez mais interessados em ampliar os conhecimentos sobre a cultura de um determinado local e que valorizam cada vez mais as experiências autênticas. Nesse sentido, pessoal, para desenvolver o segmento de turismo cultural e os seus tipos, é necessário, em primeiro lugar, saber quais são as suas principais características e abrangências. É também fundamental compreender as motivações e o perfil dos turistas que buscam as experiências expressas nesse segmento, que desempenha importante papel no processo de caracterização e fortalecimento da identidade de um território, de um determinado espaço. Cabe ressaltar, antes de mais nada, que o desenvolvimento e a promoção de atrativos relacionados ao turismo cultural, bem como os produtos ofertados e as atividades culturais, elas integram outros segmentos e dessa forma contribuem para a diversificação da oferta e a diminuição do período de sazonalidade turística em determinados destinos, cuja oferta turística tenha como vocação principal outros segmentos de turismo, como, por exemplo, o turismo de negócios e eventos. Uma forma de articulação com o segmento de turismo de negócios e eventos é por meio de eventos culturais que sejam capazes de atrair um grande número de turistas interessados em temáticas específicas. A permanência no destino ela é motivada pelo evento que incrementa a movimentação turística ali no local em função da visita a outros atrativos. Pode ainda estimular o retorno do turista em outras oportunidades para conhecerem melhor o destino. E os eventos culturais, eles atraem os visitantes ali em momentos de baixa temporada e, ao mesmo tempo, eles possibilitam a visibilidade ao destino através da mídia espontânea que geram. Na verdade, isso é hoje muito comum. Então, por exemplo, na minha área, que é a área da educação, quando há os eventos acadêmicos e científicos, o que eles procuram fazer? Eles procuram realizar esses eventos em um determinado local e tem eventos que cada ano é em um estado diferente ou em uma cidade diferente. Para quê? Para que possa haver essa movimentação cultural e esse interesse. E quando há esses eventos, eles já planejam as atividades culturais que irão ocorrer durante o evento. Então, eles fazem ali uma programação do evento e deixam alguns momentos, alguns dias, para que os participantes eles possam conhecer a cidade, conhecer a cultura da cidade. Então, eles sempre, nesses eventos, eles entregam ali as programações que existem na cidade, shows, atrações culturais, e, inclusive, fazem também parcerias com os hotéis. Antes de ocorrer o evento, eles conseguem fazer essas parcerias e, na própria página do evento, tem as indicações de hotéis, as indicações de passeios. Então, esses eventos hoje, eles ganharam muita força e, principalmente, em relação a atrair esses congressistas, esses participantes de eventos, a conhecer a cidade, a conhecer a cultura local.
Então, é uma área muito promissora hoje. Eu posso até citar a vocês um evento que eu fui em uma cidade, eu não sei se tem alguém no curso que é do Piauí, mas eu participei de um evento há 2 anos atrás, na cidade que se chama Bom Jesus, no Piauí, e em uma outra cidade também, que agora eu não vou conseguir lembrar o nome, que é um nome bem diferente, mas são cidades muito pequenas. Então, 2 vezes eu fui nessas cidades. A primeira que eu fui foi em Bom Jesus e eu não conhecia a cidade. Para vocês terem ideia, da capital do Piauí até essa cidade não tem como ir a não ser de coletivo mesmo, de transporte rodoviário. E fica mais ou menos 600 quilômetros da capital. Então, é uma cidade de difícil acesso. Porém, pessoal, se vocês pudessem, né, estar lá para vocês verem o quanto de pessoas que foram para esse evento de várias cidades aí do Brasil, e a cidade, por ser bem pequenininha, a intenção deles, dos organizadores, era justamente essa, divulgar a cidade e levar o turismo para lá. E o turismo, nessa época, movimentou muito mesmo, porque levou assim, mais de 80 pessoas para o evento, e foi quando eu conheci a questão cultural ali do Piauí, né? Pude conhecer a culinária, pude conhecer os atrativos que tinha lá na cidade. Então, esses eventos são de extrema importância. Então, eu só tive o conhecimento da cidade devido ao evento, porque senão acredito que eu nunca conseguiria ali saber que existia aquela cidadezinha pequenininha e que ela teria tanto assim para oferecer. Tanto é que depois eu retornei ao lugar para a passeio mesmo, para conhecer um pouco mais da cidade, porque nem sempre dá tempo de conhecer tudo. Então, esse tipo de turismo hoje é muito comum, tá? Então, nós passamos agora para as principais atividades praticadas no âmbito do segmento. Então, tanto para a elaboração de políticas públicas e formatação de produtos turísticos culturais, assim como para a orientação a prestadores de serviços, é importante ter conhecimentos acerca das atividades que podem ser praticadas no âmbito do segmento. Com isso, torna-se possível diagnosticar necessidades de infraestrutura e serviços para a realização. A identificação das principais atividades, elas podem auxiliar na definição da vocação do destino e fortalecer o seu posicionamento no mercado. Além disso, ela auxilia no mapeamento de oportunidades de negócios e diversificação de serviços que se pode oferecer, tornando o destino mais competitivo. Nesse item, apresentam-se alguns serviços, bem como atividades turísticas que podem ser desenvolvidas no âmbito do segmento de turismo cultural. Na verdade, aqui é um detalhamento daquilo que nós vimos na aula anterior. Então, as principais atividades podem ser visitas a comunidades tradicionais ou grupos étnicos, como comunidades representativas dos processos imigratórios europeus, asiáticos, comunidades indígenas, quilombolas e outros grupos sociais que preservam seu legado étnico com valores norteadores de seu modo de vida, saberes e fazeres, e que permitem a interação ou acompanhamento de atividades cotidianas ou eventos tradicionais de comunidades locais. Como eu já havia dito na aula anterior, aqui na região norte é muito comum ainda ter essas comunidades e haver essas visitações. Visitas a lugares de interesse histórico-cultural que representam o testemunho da cultura nacional, regional ou local, visita a sítios arqueológicos,
e com relevância histórico-social, que também foi falado na aula anterior. Autoconhecimento, como as práticas, as crenças e rituais considerados alternativos. Aqui se diferencia porque ela vai se tratar mais do cunho espiritual, místico, que é a busca do encontro com o próprio eu. As práticas de higienização, as práticas espirituais, de concentração, então é mais voltado para este âmbito. Visitas motivadas pelo conhecimento de monumentos, que são para acompanhar, rememorar ou da memória política e histórica de determinados locais. Visitas a locais destinados à apresentação, guarda e conservação de objetos de caráter cultural ou científico, como, por exemplo, os museus. A realização de passeios cujas essências seja a visitação de roteiros, rotas e circuitos gastronômicos, a participação aí em eventos gastronômicos, como também já foi falado na aula anterior. E a realização de passeios para festas e festivais locais para apresentações de formas de expressões culturais com fins de informação cultural ou recreação para acontecimentos, ou também para formas de expressão relacionadas à música, dança, folclore, saberes e fazeres locais, práticas religiosas, manifestações de fé, tais como as rodas de viola, folia de reis, né, as crenças, rezas, novenas, e também a realização de passeios culturais para teatros e cinemas, conforme ali a programação. Geralmente, quando eu visito alguma região, algum estado, o que mais me atrai são realmente essas atividades culturais, que você conhecer a identidade de um povo, aquilo que eles, ali, a rotina deles, como eles vivenciam, conhecer os museus, conhecer as práticas que eles realizam, assim, de extrema importância e agrega muito conhecimento para a nossa vida. Então, o conhecimento desses tipos de atividades que podem aí ser praticadas pelos turistas nos destinos com vocação para o desenvolvimento do turismo cultural, ela é muito importante para a identificação também das oportunidades existentes para a formatação de produtos turísticos diferenciados e que contribuam para a diversificação da oferta turística brasileira. Então, a diversidade de práticas de turismo cultural, que muitas vezes estão relacionadas a outros segmentos, varia sobre diferentes aspectos em função dos territórios que são praticadas, dos serviços disponíveis, habilidades e da motivação também do turista. Então, a transversalidade desse segmento se dá também por considerar elementos e expressões da cultura local, como a gastronomia, como a música, as manifestações populares. E é importante compreender que tais atividades elas podem se somar à oferta turística de destinos que tenham como vocação principal outros segmentos. Então, a combinação de vários segmentos para a formatação de um produto turístico contribui para a diversificação de quem? Da oferta e o aumento da permanência do turismo na localidade e também para a diminuição da sazonalidade da atividade. Então, no caso do turismo cultural, são considerados atrativos os bens do patrimônio cultural e suas formas de expressão criados para preservação e interpretação. A identificação do atrativo cultural, do seu contexto histórico e sociocultural, é um exercício de compreensão daquilo que lhe é inerente, sua identidade, a essência e elementos característicos, podendo, assim, ser organizados e classificados conforme suas características e aspectos relacionados à sua apreciação aos grupos de interesse ali que mobiliza. Então,
para o processo ali de formatação do produto no turismo cultural, é importante detalhar cada um desses conhecimentos. Então, são considerados produtos do turismo cultural aqueles que têm a capacidade de atrair o visitante, que lhe possibilitam formas de interação para vivenciar seus significados e que garantem também as condições adequadas para a visita, disponibilizando aí os serviços necessários para a permanência e que define as circunstâncias para que a visita aconteça. Então, o turismo cultural, ele se diferencia de outros segmentos aí pelas características de seus atrativos, pelas amplas possibilidades para o desenvolvimento de produtos de forma de organização da atividade e pela capacidade de envolvimento da comunidade na cadeia produtiva. Todos os atrativos culturais podem se transformar em produtos do turismo cultural, porém nem tudo tem o mesmo poder de atração e não há nada que atraia todos os públicos, o que exige um cuidadoso trabalho de marketing para direcionar corretamente o produto aos seus respectivos mercados. Mas com a criatividade, sensibilidade, conhecimento e capacidade empreendedora é possível agregar valor e ampliar a atratividade. Então, de acordo com o processo de formatação de um produto turístico cultural, é importante ter-se o inventário, atividades, infraestrutura, serviços e vendas. O inventário, ele está ali direcionado a quê? A conhecer, avaliar e definir os usos. As atividades, elas servem para quê? Para contemplar, experimentar e entreter o turista. A infraestrutura, você tem que analisar a questão da acessibilidade, o conforto e a segurança, para que o turista ele possa se sentir ali mais confiável. E os serviços que tem que estar dispostos são de hospedagem, alimentação e transporte, que são os serviços essenciais. E as vendas, que é o tarifário, e as parcerias, como eu disse a vocês, o que vai mover esse mercado, principalmente as parcerias. E aí eu trago para vocês, assim, uma história, né, um trecho que diz assim: uma senhora é reconhecida no bairro onde vive por suas habilidades culinárias. Ela conhece e prepara receitas ancestrais da culinária brasileira, passa a oferecer seus serviços aos visitantes, refeições deliciosas. Ela resolve utilizar produtos colhidos na horta do seu quintal e ali mesmo, à sombra de uma frondosa árvore, decide montar algumas mesas para a refeição. Nasce um pequeno e charmoso restaurante. Como ela é boa de conversa, não demora muito e sua casa ganha fama, atraindo gente de todo lugar. Exemplos simples, como esse que eu trouxe para vocês, identificamos aí alguns aspectos da lógica de estruturação de produtos nesse segmento, que é a valorização da gastronomia típica, a possibilidade de vivenciar o ambiente de uma família do interior, de observar a preparação dos pratos, a incorporação dos produtos da horta, a hospitalidade, entre outros. A proprietária do restaurante, ela poderia ainda se dispor a preparar alguns pratos com o visitante, pesquisar outras receitas junto à comunidade, incentivar outras famílias a preparar compotas para sobremesa. Então, essas aí são algumas formas para agregar atratividade ao produto de turismo cultural e, ao mesmo tempo, contribuir também para a valorização da identidade local, preservando, assim, a cultura e a promoção do desenvolvimento sustentável. Então, agora, pessoal, eu trago para vocês também o perfil do turista cultural. Então,
Compreender aí o perfil do turista cultural é um passo importante para a formatação de produtos compatíveis com o público desse segmento, de forma a oferecer atividades e programas para atender às expectativas dele e suprir as exigências. O turista com interesse específico na cultura, ele tem uma motivação principal, ou seja, ele deseja viajar e aprofundar-se na compreensão das culturas visitadas, se deslocando especialmente para esse fim. Já o turista com interesse ocasional na cultura, a sua motivação ela é secundária ou complementar, possuindo aí outras motivações que o atraem ao destino, selecionando-se com a cultura como uma opção de lazer. Então, esses turistas aí, muitas vezes, acabam visitando algum atrativo cultural, embora eles não tenham se deslocado com esse fim. E apesar de não se configurar como público principal do que conceituamos de turismo cultural, são também importantes para o destino, devendo ser considerados para fins de estruturação e promoção de produto turístico, que foi o que eu citei a vocês anteriormente. Então, é importante investir nisso. É importante as cidades, principalmente as cidades menores, proporcionar atividades maiores, como eventos científicos, eventos de diversas áreas, para que eles possam atrair esses turistas. Então, pessoal, essa diferenciação ela é importante para a promoção de produtos turísticos. No caso de grupos de turistas que viajam simplesmente por lazer, a princípio sem interesses especiais na cultura, esses podem exigir um tipo de material diferenciado, onde o aspecto lazer ele deve ser enfatizado. Então, a mesma observação é válida em relação também ao turista com interesse especial na cultura, que exige um tipo de material que ressalte aí as possibilidades e vivências culturais. Eu trago aqui para vocês, nesses slides, um estudo feito em 2008 no Brasil, que foi realizado pela Embratur, em parceria com a Unesco, que procurou identificar e caracterizar o perfil e o comportamento do turista internacional que visita o país para conhecer a cultura brasileira. Então, a pesquisa ela foi realizada nos festejos juninos do Norte e Nordeste brasileiro, sendo ouvidos visitantes em Campina Grande, na Paraíba, em Caruaru, em Pernambuco, e Aracaju, Sergipe, São Luís, no Maranhão, e Parintins, no Amazonas. Embora os festejos juninos eles se configurem como produtos turísticos culturais específicos dentro da diversidade cultural que o Brasil apresenta, os dados aí sistematizados eles mostram o interesse crescente nesse segmento, pelo que ele representa em termos de mobilização de públicos e de participação de mercados geográficos mais afastados. Então, os dados da pesquisa mostraram que o turista cultural, primeiro, ele possui um alto índice de escolaridade. Geralmente, o turista cultural ele já carrega consigo uma bagagem, uma bagagem ali acadêmica e cultural, claro, né? Então, a escolaridade, ela interfere muito na escolha dos ambientes. Então, os meios de hospedagem convencional, então, eles viajam também acompanhados, grande parte viaja acompanhados. Então, a cultura é um fator de motivação da viagem e os hábitos de consumo também são relacionados ao próprio segmento. Então, de acordo com a pesquisa, esses são aqui as características, né, do turista cultural. Ademais, nessa pesquisa também foi analisado a imagem cultural
dos turistas nessas cidades, né, que eu citei. Então, segundo os resultados, eles apontaram que para a imagem cultural que o turista desse segmento tem sobre o Brasil, a musicalidade, as danças, a hospitalidade, elas foram destacadas como as características mais expressivas. Aqui, 60% desses entrevistados colocaram a música, a dança, a hospitalidade como as características mais expressivas. As manifestações populares entram aí com a porcentagem de 47%. E, em terceiro lugar, o artesanato e a gastronomia como 30%. Então, o que se observa? Se observa com esses dados que o turista cultural, ele está aqui à procura de quê? De atividades que ele possa conhecer a cultura do povo. Então, aqui em primeiro lugar, a musicalidade, as danças típicas, depois as manifestações populares e aí com 30% o artesanato e a gastronomia. Os festejos culturais do ciclo junino, eles foram considerados na pesquisa pelos entrevistados como manifestações autênticas e uma representação da diversidade cultural do Brasil. Com tais informações, com essas informações, pessoal, é possível aperfeiçoar as estratégias de promoção internacional voltadas para o segmento e intensificar a divulgação das manifestações da cultura popular brasileira no exterior, valorizando o patrimônio imaterial do país. Além, não só não só a divulgação da nossa cultura fora do país, mas aqui mesmo, entre nós, que nacionalmente há muitos turistas que buscam e que querem conhecer a cultura brasileira, porque nós sabemos que é uma diversidade muito grande. E assim, há uma busca muito grande por esse conhecimento cultural. Então, é importante o mercado ele se atentar a isso. Então, às vezes, e hoje se busca muito lugares que sejam mais aconchegantes, mais distantes, né, de muitas folias, vamos dizer assim. Então, há um tipo de turista para cada ocasião. Então, há turistas que gostam ali de conhecer a cultura, como, por exemplo, ali do carnaval, a cultura carnavalesca, que é referência no nosso país, mas há também aquele turista que quer conhecer as pequenas cidades, que quer ali ter mais tranquilidade e conhecer mais a cultura local. Então, é importante conhecer e saber o que esse turista ele busca. Porque antigamente se tinha uma perspectiva de que o turista ele só ia em busca de quê? De aproveitar os locais sem ter esse interesse cultural. E hoje nós vimos que mudou-se muito. O turista ele vai em busca de quê? De conhecimento. E esse conhecimento cultural, ele é muito importante para a transformação do próprio ser, tá bom? Então, pessoal, eu finalizo aqui com vocês sobre a temática dessa aula, que é sobre o perfil aí do turista cultural. E na próxima aula, nós estaremos falando sobre os marcos legais do turismo cultural. Tudo certo? Então, tenham aí um bom descanso e até a próxima.